Olá, olá, muito bom dia, sejam vindos a mais um programa Primeira Hora do Agro. Hoje é quarta-feira, 2023, uma semana de recuperação, uma boa recuperação para as cotações da soja, pelo menos lá no derivativo, lá na Bolsa de Chicago. O milho também segue sustentado, hoje subindo mais um pouquinho, e o trigo, sim, subindo mais uma vez, muito forte, lá na Bolsa de Chicago, porque continuam ainda tensões com relação às exportações da Rússia. Essa madrugada, a Cargill falou que a partir do dia 1º de junho não embarcará, não exportará mais os grãos russos. Então, mais uma giganta aí, a maior empresa privada do mundo. Na verdade, a Cargill ela disputa com os irmãos Koch, né, a Koch Industries, como a maior empresa privada do mundo, está saindo da Rússia agora. Isso é uma perda grande para o fluxo do país. O país diz que não vai perder muita coisa, que consegue manter o seu fluxo de exportação, mas é uma empresa gigante realmente que, sem sombra de dúvidas, faz diferença na balança comercial russa. Então, problemas vindo de lá. Com relação à decisão ainda, se vai haver alguma suspensão, uma limitação, alguma restrição para as exportações, elas ainda estão sendo discutidas. Então, o mercado aí, principalmente no trigo, trabalha com preços em alta. Lembrando que a temporada do trigo começa daqui a pouquinho, né? Daqui 2 meses começa a temporada. E nessa sexta-feira, 13h, é divulgado o relatório de intenção de plantio lá dos Estados Unidos e o relatório de estoques trimestrais também. Isso tem ajudado no movimento de preços na Bolsa de Chicago esta semana e nós vamos ver já já. O café sofreu pressão de queda, né? Ontem eu conversei com alguns traders de café no Brasil e o mercado de exportação ele segue muito lento ainda. Preços muito caros aqui do Brasil nos diferenciais dos portos, isso tem afastado o comprador internacional. A oferta ela aumentou um pouquinho nessa semana, porque Nova York também subiu, os diferenciais continuam sustentados lá nos portos, mas você não tem a contraparte, o comprador ainda está ausente aqui do Brasil e o café teve essa pressão, 2 dias de queda, começa subindo e encerra em queda. Hoje ele está subindo um pouquinho também. E o petróleo continua aí nesta semana na sua jornada de alta, uma alta forte, mais uma alta forte. Hoje já vamos para a Bolsa, vamos começar a olhar como que estão as cotações. Então, começando pelo petróleo, o petróleo está estendendo essa alta mais um dia de forte alta e o motivo continua sendo o mesmo, né? Que é aquele problema lá no Kurdistão iraquiano, não chegar a uma decisão ontem ainda e nem hoje aparentemente com relação à continuidade dos embarques por lá. Então a Turquia suspendeu integralmente esses embarques via porto de Ceyhan. Uma empresa norueguesa, DNO, ela está anunciando que também vai suspender as operações no Kurdistão lá de exploração e armazenamento de petróleo, e isso vai começar a sobrecarregar a oferta da commodity. Então, hoje, mais um dia de alta, a gente vê que desde o início do problema, a cotação que começou cotada abaixo de $70 o barril, né, $69 o barril, hoje está trabalhando a $74 o barril. Se esse problema persistir durante muito tempo, aí sim as cotações acabam pulando a sazonalidade baixa que ainda persiste no mês de abril, e a gente já começa a encontrar um suporte maior, um suporte mais elevado de preços. E ali não é um problema muito simples de resolver. Primeiro, porque nós estamos falando do Iraque, que é um país ali altamente problemático, muitos conflitos, inclusive essa região do Kurdistão, essa região curda, ela declarou independência do Iraque, mas Bagdá naturalmente que não reconhece essa independência, então é uma área que existe muito conflito civil, paramilitar na região. Então, uma solução de problema, ela depende da aprovação de Bagdá, da continuidade das operações de exportação.
Então deve haver um acordo entre Bagdá, entre Ankara, na Turquia, para que o fluxo comece a seguir. O problema, como eu estava dizendo, é que esta região é uma área de conflito com o próprio Iraque. Então, aparentemente, assim, à primeira vista, parece uma decisão difícil de chegarem, principalmente quando nós falamos de consenso. E conforme mais o tempo passa, é menos 450 mil barris por dia de petróleo que chega ao mercado, ou seja, isso acaba sobrecarregando outras origens. E é justamente isso que o movimento de preços ele está refletindo. Algumas empresas norte-americanas já declararam que se o problema não for resolvido essa semana, elas vão suspender integralmente a produção de petróleo por lá, a operação nesse pipeline que eu mostrei para vocês ontem, de Kirkuk até a Ceyhan. Então passa a ser um problema relativamente grave dentro do mercado de petróleo. A China também anunciou ontem que vai manter a produção, o refino de petróleo ao pico que está nesse momento até meados de abril. Então temos basicamente mais um mês, ou quase um mês, de demanda forte da China. Por quê? Por causa que as margens estão muito favoráveis. Então a China vai continuar demandando petróleo, comprando petróleo com desconto, principalmente na Rússia. Então ela vai manter a demanda de petróleo aquecida por causa das margens e vai fazendo estoques de derivados. Todo esse conjunto de informação, principalmente essas duas informações, elas acabam dando esse fôlego que nós vimos no petróleo aqui. E no meu entender, se as cotações não caírem agora no mês de abril, mês de maio fica mais difícil uma queda, porque é quando começa a sazonalidade de alta, tem o início do movimento sazonal de alta que atinge o seu pico na primeira semana de julho. Então, vamos monitorar as cotações do petróleo, porque a depender aqui do dólar, que ontem caiu por causa da notícia, o Haddad confirmando que esta semana sai o tão esperado arcabouço fiscal, e isso tira uma incerteza do mercado, e o problema do mercado nós já sabemos que é a incerteza, isso acabou animando um pouco os mercados e o dólar fechou a 5,16 ontem. Então, se nós temos um arcabouço fiscal que venha com responsabilidade, que venha mostrando que não vai haver excesso de gastos, não vai haver um furo de teto de gastos, ele pode amenizar uma eventual alta de petróleo. E ele vai afetar justamente quem? A formação dos preços de combustíveis. Apesar de que o Jean Paul Prats, o presidente da Petrobras, diz que estão estudando realmente para retirar o PPI. Nesse momento, de estar defasado nos preços aqui, precisaria um reajuste para cima, precisaria um aumento de preços. Mas na semana passada, a Petrobras já anunciou uma redução no preço do diesel. E normalmente, um dos primeiros derivados que tem a redução é o diesel. Só que agora a gente já está defasado. Você vê que com essa alta do petróleo, esse relatório de ontem, com as duas últimas altas, a gasolina está defasada em torno de 20 centavos por litro e o diesel entre 13,50, vamos colocar a média aqui por litro. Então, se houver um aumento do petróleo e vier um arcabouço fiscal mostrando gastos em excesso, uma política pouco responsável do ponto de vista das contas do governo e o dólar volta a subir, esse indicador aqui, que é a paridade de importação de gasolina e de diesel, ele vai acabar pressionando ou pedindo mais altas de preços. Lembrando que a alta do petróleo, ela não atinge diretamente o PPI da gasolina e do diesel, porque nós não importamos petróleo, nós exportamos petróleo. Nós importamos a gasolina e importamos o diesel. Se esse aumento do petróleo é repassado para as refinarias, principalmente nos Estados Unidos, e elas aumentam o preço do derivado, quando nós compramos esse derivado mais caro, isso acaba influenciando aí sim no preço do diesel e da gasolina aqui no Brasil. Os contratos que nós temos que usar para fazer o cálculo da paridade de importação é o RBOB, que é a gasolina lá em Nova York, e o HO também lá em Nova York, que é o heating oil. Apesar de ser heating oil, óleo de aquecimento,
Dentro do óleo do aquecimento existe o gas oil e o heating oil. Então são os dois óleos combustíveis, e o petróleo hoje, então, estendendo essa alta. Dólar operou em queda, dólar DX estável no dia, próximo a 102,5 pontos aqui. Essa semana tem dados de PIB, tem dados de inflação lá dos Estados Unidos. Indo para o café, que eu estava comentando com vocês, ele abriu o mercado mais cedo em baixa. A gente vê até por esse candlezinho aqui que ele abriu em baixa, aí entrou a força compradora. Nesse momento ele subindo 0,6% no vencimento maio, vencimento julho 0,52 e vencimento setembro 0,41. E o cenário do café é esse que eu comentei com vocês, que o mercado internacional tem visto pouco o café do Brasil. O café está muito caro aqui no Brasil devido aos diferenciais. Então o mercado está preferindo outras origens ou mesmo não comprar café, esperando agora a entrada da safra. O volume previsto de exportação, segundo a Secafé, já vai mais do que dobrar em relação a fevereiro, nesse fechamento de março. A colheita do Robusta, ela ainda está um pouco atrasada em relação aos outros anos, mas já tem café começando a chegar no mercado. Então, daqui para frente, nós vamos ver um aumento no fluxo de exportação de sacas de café aqui no Brasil devido à proximidade da safra. E aí sim nós podemos ver um volume de negociações maior começando a acontecer, porque o que está disponível nesse momento é o da safra passada. Daqui 1 mês e meio, 2 meses, começa a chegar a safra do Arábica, está chegando a Robusta só nesse momento, você começa a aumentar a oferta, então você tem mais disponibilidade de café, quem sabe o preço, ou Nova York, ou do diferencial, ele acaba caindo por causa desse aumento da oferta e os negócios voltem a acontecer. Eu acredito que não tem outra saída a não ser isso. E por hora ainda há uma certa pressão de pouco estoque disponível para comercialização, mas logo logo isso deve ser resolvido, por isso que eu acho que a sazonalidade ainda pode fazer pressão no café. Não acredito em derretimento, pelo contrário, acredito numa possível leve queda nas cotações, mas não muito, aí nada de próximo a $1 ou 120 centavos de dólar por libra-peso, que é o que estava lá em janeiro de 2021. Eu acho que estamos longe desses preços, mas sabemos como que o mercado reage, né? Falando um pouquinho do açúcar, o açúcar está caindo um pouco também por causa das altas recentes, né? Mas ele segue sustentado nesses patamares aqui de 21 no contrato spot. Esse daqui a pouquinho também, 15 dias, vencem as opções, os contratos já começam a ser negociados para entrega. Julho, outubro, março, na faixa de $20,50 em média. Ainda acho que aqui vai ter uma pressão realmente quando nós chegarmos no melhor andamento da safra, que está começando agora, né? A temporada começa oficialmente no próximo mês, mas o próximo mês já é fim de semana, então primeira semana de abril a gente já deve ter uma moagem maior, segunda semana maior, e aí ele vai crescendo até atingir o seu pico ali no meio de ano, mês de julho, mês de agosto, e a gente começa ali a cair até terminar a temporada de moagem aqui no Brasil, ou reduzir os negócios, que é o mês de novembro. E outubro começa a temporada indiana. Vamos ver como que a Índia vem na próxima temporada, porque nesta atual agora veio com o número de exportação muito abaixo do ano passado, 6 milhões de toneladas só. Ano passado, o volume autorizado pelo governo, a cota, foi de 11 milhões de toneladas. Então, esse ano teve uma pequena queda na produção e uma grande queda na exportação. Agora tem que acompanhar como que virá a próxima temporada. Lembrando que a Ásia está preocupado com o El Niño. Ao que tudo indica, no meio do ano o El Niño se apresenta. Agora a gente está numa situação de neutro para positivo, o El Niño se confirmando no meio do ano para positivo, e principalmente em outubro, novembro, confirmando mesmo o El Niño mais forte. A Ásia se preocupa com relação ao clima, pode ainda atrapalhar a produção de cana lá da Índia. Indo para a Bolsa de Chicago, não, melhor ainda, vamos para a Bolsa de Nova York, porque o algodão, eu lembro que alguém perguntou sobre o algodão ontem aqui. O algodão ontem, ele fez mais um movimento de alta
aqui na Bolsa de Nova York. Ele já rompeu a resistência de 80 centavos de dólar por libra-peso. Então, é realmente uma boa notícia para quem é produtor de algodão. O problema é que o mercado físico ele não acompanhou esta alta aqui. No mercado físico, os preços acabaram caindo em relação à semana anterior. Quando nós pegamos a formação de preço lá no Porto, o PPE, ele daria um preço de aproximadamente 91 dólares e 84. Quando você volta para o interior, o que daria um prêmio aproximado ali de 4 dólares e 80 por libra-peso, e na semana quando você volta para o interior, o preço ele acabou caindo. Ele acabou caindo de 8 dólares, acabou caindo 8 dólares, 8,57%, segundo o relatório das safras e mercados. R$ 5,25 por libra-peso foi a cotação da semana passada. Desta semana, 4 dólares e 80. Então, houve essa queda no algodão. Então, é mais um exemplo que a gente vê o derivativo do algodão lá em Nova York, você vê que ele teve uma alta muito forte, realmente, lembrando que o algodão também vai começar a ser cultivado daqui a pouquinho, e no mercado físico, essa alta aqui foi anulada por uma queda do diferencial, uma queda do prêmio de exportação e, consequentemente, refletindo uma queda no interior. Comercialização ainda segue bem lenta. Agora sim, indo para a Bolsa de Chicago, nós vemos o trigo subindo, mais um dia de alta no trigo. Então, desde o anúncio de que a Rússia poderia limitar as exportações de trigo devido à queda de preços, a commodity não parou de subir. Teve uma alta aqui que ela chegou a 5% na última sexta-feira, e aí ela reduziu, claro, ela perdeu um pouquinho no final do dia, mas ela estendeu o movimento de alta. E agora, tecnicamente, ela está tentando superar esta média móvel aqui de 21 períodos. Uma das notícias que pode fazer efeito é essa que eu comentei com vocês, que a Cargill diz que vai cessar as exportações de grãos da Rússia a partir do dia 1º de julho, que é quando começa a temporada lá na região. Então, uma saída tão grande, você vê que a Cargill aqui exportou 2,2 milhões de toneladas até agora, por volta de 4% de todas as exportações do país. Então, é uma perda importante. E, além disso, a Rússia pode realmente limitar as suas exportações de trigo, tentando fazer com que os preços subam. Então, esse é o movimento que eu acredito que está acontecendo hoje lá na Bolsa de Chicago, refletindo essa possível maior demanda. Além disso, deixa eu falar do milho primeiro. O milho também está estendendo essa alta. Ele começou com até em queda a sessão ontem, 9 horas da noite, e agora ele voltou a subir até apoiado na alta do trigo, que está ganhando fôlego. Então nós vemos que o milho também, desde o dia 14 desse mês, engatou um movimento de alta por causa da boa demanda. Ontem, mais um dia de anúncio de vendas. Ontem foram anunciadas as vendas de 136 mil toneladas para entrega à China, nessa temporada 22-23. E o mercado trabalha para as duas commodities com uma queda nos estoques trimestrais. Então, esse é um dos fatores que hoje está dando uma sustentação para os preços em conjunto com esse anúncio da Rússia. Então, trabalha-se com uma expansão diária, com um aumento de área no relatório que vai ser divulgado também em conjunto, na próxima sexta-feira, 1h da tarde. Só que o aumento da área, ele não afeta esta temporada. Ele vai afetar a temporada 23-24, porque o milho já está sendo plantado lá nos Estados Unidos, o clima não está muito favorável nesse momento, espera-se uma melhora de clima para os próximos dias. Lembrando que a janela ideal do milho norte-americano vai até o dia 15 de maio. Então, na próxima semana, o meio oeste deve começar esse plantio, mas na sexta-feira, saindo esse relatório, confirmando um aumento de área, isso é consenso do mercado, a média ali diz que vai aumentar para 90 milhões de acres, 90,5 milhões de acres, eu acho que vem um pouco mais, eu acho que vem 92 milhões e meio de acres, isso afeta a produção da próxima temporada, 23-24. Então, o mercado pode estar reagindo hoje à boa demanda que tem se apresentado.
Nós vimos na segunda-feira que o relatório de inspeções de exportação foi um pouquinho fraco, mas a venda para exportação na semana anterior, na quinta-feira passada, trouxe um número acima de 3 milhões de toneladas, o que é um número muito bom. Realmente, amanhã sai o relatório de vendas novas para exportação, né? Hoje é quarta-feira, amanhã sai vendas novas, e na sexta-feira saem esses dois relatórios. Então, no curto prazo, a boa demanda e uma eventual queda nos estoques trimestrais face ao relatório de dezembro pode dar mais um impulso de preços lá na Bolsa de Chicago. Pode. Não quer dizer que vai, porque isso vai depender da demanda, vai depender da evolução do programa de exportação norte-americano. Só que nesse intervalo, nós temos também, nesse intervalo que eu digo da demanda, nós temos a entre-safra, que é justamente o início do plantio, que já começou, até o fim do mercado climático no mês de julho. Normalmente, o mercado adiciona, nem que seja um pouquinho, um prêmio de risco nas cotações. E é isso que pode vir a acontecer. Entra agora o mês de abril, mas ganhando mais força em maio e principalmente em junho, que é o período que acontece o pendoamento, a polinização do cereal nos Estados Unidos, e qualquer problema climático você acaba tendo uma possível perda de produtividade, consequente uma oferta menor na entrada da safra lá no mês de outubro, que afeta o contrato dezembro. E nós já vemos que o contrato dezembro trabalha $5,73 o bushel. Então houve uma alta também, que começou na semana passada, na sexta-feira passada, e ele trabalha em alta justamente por uma possibilidade de estoques iniciais menores, se for confirmado uma redução na próxima sexta-feira e um programa de exportação começando a ganhar ritmo. Então, prestar atenção nesse spread aqui entre spot e dezembro, porque se esse spread começa a aumentar a sua inversão, ou seja, o preço começar a subir mais no spot do que esse, a gente pode ter uma disparada de preços realmente no curto prazo e uma queda muito forte na entrada da safra dos Estados Unidos. E esse preço lá na Bolsa de Chicago do milho também tem afetado os preços do milho B3, que caindo muito forte aqui. Ontem um fechamento de mais de 1,5% de queda, já na faixa de R$ 82,60 a saca no vencimento maio, R$ 82,10 no vencimento julho e R$ 81,88 no vencimento setembro, que aqui esses dois principalmente é a entrada do safrinha e grande parte do volume de exportação do safrinha aqui. O que está acontecendo no milho? O problema do milho, deixa eu trazer aqui, o problema do milho agora começa a ser o mesmo problema da soja. Muita oferta vindo à frente agora. Por enquanto a gente tem uma oferta de soja gigantesca. Comercialização, ela não chegou a 50% ainda, possivelmente ela chegue a 50% no fim dessa semana. Ainda, mesmo assim, são mais de 70 milhões de toneladas de soja que devem ser comercializados. A colheita, ela segue, já se encaminha para o final, a gente deve chegar a 80% da safra colhida já na próxima semana. A qualidade das lavouras, com exceção de algumas áreas pontuais, vem muito bem. Ontem o Deral apontou que 90% da safra, 88% da safra brasileira que está em boas condições. Aqui no Paraná, e ó, que o Paraná foi um dos estados que sofreu com excesso de chuvas, com um pouco de estiagem também lá no comecinho. Então o Rio Grande do Sul vai ser o único estado que vai apresentar um problema mais grave. O restante do Brasil, a qualidade muito boa, rendimentos excepcionais, principalmente na região do Mato Grosso. Então a confirmação de uma safra de 150 milhões de toneladas veio, já chegou. Então, para quem não acreditava no número tão grande, o número está aí e foi confirmado. Os portos, eles estão trabalhando na sua capacidade. Eu vou colocar a tela da ANEC aqui, e nós vamos ver que as exportações de soja nesse mês aqui estão previstos na ANEC em 15,3 milhões de toneladas. Já foram embarcados quase 12 milhões de toneladas já, então falta um pouquinho só para completar esses 15 milhões de toneladas. Lembrando que após a saída do navio,
ainda vai um tempo para contabilizar esse número aqui, que são o laudo de arqueação para exportação, a saída tudo do navio, existe um procedimento. Mas 15,3 milhões de toneladas de soja sendo exportados. E olha de milho, como que nós estamos aqui? 890, 900 mil toneladas praticamente, contra 100 mil do ano passado. Então, há uma pressão de logística muito forte, e olha esse dado aqui, que vai ser o mesmo problema da soja. Essa daqui é a comercialização do milho lá no Mato Grosso, segundo o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Nesse momento, 30% da safra do Mato Grosso foi comercializado. Ano passado, nesse mesmo período aqui, cadê aqui, ó, dia 31/3, 54%. Ou seja, o produtor segue um pouco ausente na comercialização, gargalo logístico, segue um pouco ausente na comercialização da soja, pressão logística também. Então, ao que tudo indica, nesse momento, teremos pressão ainda no milho safrinha, a hora que ele começar a chegar no mercado, e os preços, vocês viram o que aconteceu com a soja. Então, pede uma gestão de risco, realmente uma atenção à gestão de risco para não ter uma surpresa lá na frente. Indo para a soja rapidamente, óleo caindo hoje, farelo tem sustentado as cotações do grão, farelo que subiu aqui nas 4 últimas sessões devido a problemas na Argentina, a line-up da Argentina de exportação de soja já começa a apontar embarques, então a boa demanda e a falta de oferta no maior exportador global, que é a Argentina, tem sustentado os preços, consequentemente pegou os preços da soja aqui também, que felizmente desde a última sexta-feira engatou uma alta aqui, e eu espero que ela continue, pelo menos para dar tempo do produtor comercializar no spot alguma coisinha de soja com preços melhores. O problema é que o dólar caiu, né, anulou, né, ontem nós tivemos no físico preços mais baixos do que nós tivemos no dia anterior, por causa da queda do câmbio. Prêmio exportação reagiu um pouquinho, está sustentado ainda, não foi uma grande alta. E para fechar, o boi gordo, queda forte nas cotações lá na B3 e mercado físico sustentado. Eu quero só mostrar para vocês uma notícia, se eu encontrar aqui, que a Itália está soltando uma regra que vai proibir a comercialização de produtos alimentares fabricados em laboratório. Perdi a matéria aqui. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês amanhã por causa do horário. E ela vai suspender pesquisas, por exemplo, aquelas carnes da Beyond Meat, através de pesquisas de células, já era. Vai manter a tradição italiana e só alimentos naturais, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, colocar o do Júnior. Poderia dar uma opinião a respeito do preço do farelo de soja? Impossível, 60 dias? Ô, louco, aí seria a bola de cristal, Júnior. Mas, ao que tudo indica, essa restrição de oferta vindo do maior país exportador, que é a Argentina, tende a sustentar os preços do farelo de soja. Se confirmar uma queda nos estoques norte-americanos no relatório de sexta e a área da soja vier em manutenção ou até mesmo uma leve redução, apesar do mercado acreditar na alta, a gente pode ver um movimento de alta no derivativo um pouquinho mais alto. Ok? Pessoal, devido ao horário, não conseguirei mais responder perguntas hoje, e voltamos amanhã no Primeira Hora do Agro, mas antes disso, vocês podem dar o like, né? Tem quase 1.500 pessoas assistindo e 750 likes, só é pouco, hein, pessoal? Ajuda com o like, por favor. Voltamos amanhã, então, no Primeira Hora do Agro.